Jornal da Cidade. Olá, sexta-feira, 5 de novembro. O Jornal da Cidade começa agora com os seguintes destaques. CEMIG incentiva o uso consciente de energia elétrica e participa de campanha nacional de redução do consumo. Postos da Argentina limitam quantidade de combustível para brasileiros que cruzam a fronteira. Cruzeiro encara Londrina em confronto direto e tenta evitar Z4 da Série B. Atlético enfrenta o América no Mineirão, mais uma vez com casa cheia. Tem ainda a previsão do tempo para o final de semana. A gente volta em 30 segundos. Sabia que, fazendo seu plano Pax Carvalho, você tem até 50% de desconto em consultas médicas, exames e diversas áreas do comércio? O plano Pax Carvalho também garante assistência completa em caso de funeral e cremação. Empresa com mais de 76 anos de história em Lavras e região. Ligue agora mesmo, 3822-4050. Plano Pax Carvalho. Tradição que gerou confiança. Diante da maior crise hídrica em quase 100 anos, todos nós devemos ter permanente atenção para o uso racional da energia. Até porque a diminuição no consumo pode gerar bônus. Pensando nisso, a CEMIG lembra mais uma vez que simples atitudes e mudanças de hábitos diários podem contribuir para a economia de energia por meio do uso racional e sem desperdício. Eliminar desperdícios é, sem dúvida nenhuma, a forma mais eficaz de economizar na fatura de energia elétrica no final do mês. Para isso, é importante estarmos atentos aos maiores consumidores de energia elétrica em uma residência ou até mesmo no ambiente de trabalho. Trazendo para a residência, o chuveiro elétrico é o maior consumidor na maior parte das residências e algumas dicas são muito valiosas para economizar com este equipamento, como por exemplo, estar atento ao tempo de banho, não se prolongar demais o tempo de banho, e sempre que possível ajustar o chuveiro com uma potência mais adequada, né? Então, se você tem uma temperatura ambiente que te permite tomar um banho em uma temperatura menor, esse ajuste de potência pode significar uma economia de até 30% no consumo do chuveiro, e é significativa na fatura de energia elétrica. Um outro ponto que vale a atenção também são os refrigeradores, né? Os refrigeradores, geladeiras, freezers, são equipamentos que ficam ligados à tomada 24 horas e é importante estar atento a esses equipamentos, como por exemplo, evitar a abertura e fechamento desnecessário, que vai aumentar o consumo, verificar a condição de vedação das borrachas, né, que evitam a troca de calor e também reduzem o consumo e não deixar a famosa roupa atrás da geladeira, ali, equipamentos para secar, utilizar as grades traseiras do equipamento, porque isso prejudica e reduz a eficiência do equipamento, provocando também o aumento de consumo. A iluminação, as dicas que cabem bem na iluminação é favorecer sempre a iluminação natural, quando possível, mantendo cortinas abertas, um ambiente bem iluminado, e também, quando necessário, a iluminação artificial, que ela se mantenha ligada somente pelo tempo necessário, né? Se ausentando as pessoas, que eles sempre se lembrem de desligar a iluminação. Outro ponto importante é favorecer, não só para a iluminação, mas para todos os eletroeletrônicos, favorecer, né, a compra, sempre privilegiar, quando possível, a compra de equipamentos com selo Procel, aqueles equipamentos que são mais eficientes, que ao longo de sua vida útil, você recuperará esse investimento só com a economia de energia elétrica. Então são dicas valiosas que podem irão reduzir a sua fatura de energia elétrica no final do mês. Postos de combustíveis de Porto Iguaçu, na Argentina, estão limitando a quantidade de abastecimento nas bombas para estrangeiros. A medida foi adotada após muitos brasileiros começarem a cruzar a fronteira pela ponte Tancredo Neves por Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Segundo os consumidores, o abastecimento no país vizinho é atrativo, porque a gasolina tem sido encontrada pela metade do preço praticado no Brasil. Com a alta demanda de brasileiros e paraguaios, alguns postos ficaram desabastecidos no município. Por isso, a Argentina estabeleceu uma cota de 15 litros de combustível
para veículos estrangeiros que abastecem em Porto Iguaçu, cidade com cerca de 80 mil habitantes. Em alguns dos postos procurados pelos brasileiros, o litro da gasolina super, que corresponde à aditivada no Brasil, tem custado em média o equivalente a R$ 3,20. O Cruzeiro enfrenta o Londrina nesta sexta-feira às 9h30 da noite no estádio do Café, em Londrina, com a obrigação de evitar a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Em 14º, com 40 pontos, o time celeste precisa vencer ou, na pior das hipóteses, empatar a partida, visto que o adversário, 17º na tabela de classificação, soma 38. Em caso de derrota, correrá o risco de encerrar a 34ª rodada no grupo dos 4 últimos colocados. A Raposa piorou a sua situação após somar 2 pontos nos últimos 4 jogos. O último triunfo foi sobre o Coritiba em 8 de outubro, fora de casa, pela 29ª rodada. Já o Londrina vive momento distinto, pois contabilizou 8 pontos nos últimos 12 disputados. E na Série A tem clássico no Mineirão. Atlético e América se enfrentam no domingo às 4 da tarde com promessa de outro grande público no Gigante da Pampulha. Os ingressos foram esgotados em menos de 3 horas e a expectativa é de outra vez o estádio receber 56 mil torcedores, assim como na quarta-feira, quando o Galo bateu o Grêmio. O bilhete mais barato custou R$ 28. A presença de público para o clássico no Mineirão ficou restrita aos atleticanos. Mesmo com a liberação da CBF para a torcida visitante nos estádios, a Prefeitura de BH optou por ainda não permitir o acesso a apoiadores do time adversário, no caso o América. E agora a previsão do tempo para o final de semana. Confere aí o mapa com dados do Instituto Climatempo. O sabadão será de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Serão 5 milímetros com 90% de chance. A temperatura fica entre a mínima de 18 e a máxima de 29. Ventos a 12 km por hora e a umidade do ar na casa dos 35%. O panorama é o mesmo para o domingo. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Serão só 2 milímetros com 90% de probabilidade. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. Ventos a 13 km por hora e a umidade do ar continua na casa dos 35%. Bom, e esta edição do Jornal da Cidade termina aqui. Excelente final de semana para você. Um bom descanso e até segunda. Tchau!